Nas profundezas dos Andes, um império floresceu, desafiando a própria natureza. Os Incas, um povo que construiu um mundo de mistérios e maravilhas, um império que se estendeu por milhares de quilômetros, deixando um legado que nos fascina até hoje. Preparem-se para desvendar os segredos dos Filhos do Sol. Hoje, vamos explorar as curiosidades mais incríveis dessa civilização enigmática. Como eles construíram essa cidade nas montanhas, com pedras que se encaixam perfeitamente, sem o uso de argamassa. Antes de continuar, gostaríamos de pedir seu apoio. Gruda o dedo no like. Inscreva-se no canal do Professor Viegas, é de graça, e você vai ficar sabendo de várias curiosidades. Ative o sininho das notificações e receba um aviso quando um novo vídeo for postado. Compartilhe com seus amigos e bora lá! Eles construíram uma rede de estradas que rivalizava com o Império Romano, permitindo a comunicação e o controle de um vasto território. Construíram pontes feitas de fibras vegetais, desafiando os abismos dos Andes, e um sistema que permitia cultivar alimentos em terrenos íngremes, alimentando um império. Um sistema de cordas com nós, um enigma que ainda desafia os estudiosos. Seria uma forma de escrita. Deuses do sol e da natureza, e líderes mumificados, tratados como se ainda estivessem vivos. Um símbolo de status, que intrigou os conquistadores espanhóis. Milhares de variedades, um alimento que sustentou um império. Haviam mensageiros que corriam longas distâncias, transmitindo mensagens em tempo recorde. Rituais que nos chocam, mas que eram parte da cultura inca. Um império altamente organizado, com um sistema de tributação que sustentava o poder, lutas internas e a chegada dos conquistadores e um fim trágico para uma civilização brilhante. Os Incas eram povos ameríndios, pré-colombianos, originários da região de Cusco, no Peru. Seu império foi muito importante, um dos mais desenvolvidos das Américas no período de sua existência, junto aos maias e astecas. Tinham uma sociedade dividida em classes e muito hierarquizada. Eram pautados na agricultura, mas também criavam animais e cultivavam plantas que não eram destinadas à alimentação. Sua arte e cultura eram ricas em técnicas, com objetos coloridos, adornados ao ouro, cerâmica e outras pedras. A arquitetura era bem desenvolvida, feita primordialmente com pedras. Foram responsáveis pela criação de grandes monumentos, como Machu Picchu. Era um povo politeísta, com deuses embasados nos fenômenos da natureza e nos astros. Os Incas eram um povo imperial e teocrático, ou seja, possuíam um imperador com amplos poderes e o tinham como um verdadeiro deus encarnado. Apesar de terem sido uma sociedade extremamente desenvolvida, numerosa e territorialmente grande, tiveram sua decadência devido ao enfraquecimento por brigas internas pelo cargo de imperador e pelo ataque oportunista dos colonizadores espanhóis. Originalmente os Incas eram um clã da tribo dos Quichuas, localizado na região de Cusco, no Peru. A partir do século Xi, porém, iniciaram a formação de um vasto império, cuja capital era Cusco. Hoje, essas terras compreendem o Peru, a Colômbia, o Equador, o oeste da Bolívia, o norte do Chile e o noroeste da Argentina. O termo Inca, que hoje designa um povo e um império, originalmente significava chefe, título dado aos imperadores e aos nobres. Apenas os chefes eram assim chamados. A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. O alicerce da economia era a agricultura, desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes. Os incas criavam lhamas, que serviam para o transporte, alpacas e avicunhas, das quais obtinham a lã e a carne. No litoral, as populações viviam principalmente da pesca. Para prestar conta dos impostos recolhidos e controlar a produção, era usado o quipo, que significa nó em quechua. O quipo consistia em um cordão, no qual estava preso uma série de pequenos cordões coloridos,
pendurados em forma de franja e com vários nós. Acredita-se que cada um desses nós correspondia à quantidade de tributos que cada comunidade deveria pagar. Em 3 séculos, os Incas construíram um poderoso império através de seus exércitos e sua capacidade de negociação. Com tropas bem organizadas e disciplinadas, uma grande quantidade de nações indígenas se tornaram seus vassalos, ou seja, se tornaram seus subordinados. Para controlar seu imenso território, abriram 2 grandes estradas, uma no litoral e outra nas montanhas. Essas estradas cortavam o território de norte a sul e eram interligadas por transversais de leste a oeste. A principal unia as cidades de Cusco e Quito e media cerca de 2.400 quilômetros. Desta maneira, os Incas tinham um sistema de comunicação eficiente e que os permitia saber o que acontecia nos seus domínios. O Inca, filho do deus do Sol, misto de deus e imperador, reunia centenas de tribos sob sua autoridade. O imperador era o guardião dos bens do Estado, especialmente da terra, e submetia a sociedade ao rigor de suas decisões. Para essa civilização, o imperador era considerado um deus, portanto, tudo o que dizia deveria ser acatado. Geralmente, casava-se com uma irmã, que era vista como a encarnação de Mama Quila, a principal deusa feminina. Abaixo do imperador estavam seus parentes, os nobres e os escolhidos para ocupar os postos de comando, como governadores de províncias, chefes militares, juízes e sacerdotes. A camada seguinte era formada de funcionários públicos e trabalhadores especializados, como ourives, marceneiros, pedreiros, e na base da hierarquia estavam os agricultores. Havia também os escravos, que eram obtidos através da guerra ou também como forma de punição, caso algum povo não se submetesse às ordens incaicas. Eles eram destinados aos trabalhos nas regiões de mais difícil acesso. A religião marcava a vida e a cultura inca. Adoravam diversos deuses, que, em geral, eram associados a elementos da natureza, como o sol, a lua, o rio e a chuva. As divindades recebiam oferendas, inclusive sacrifício humano, e esperavam dos deuses um retorno em forma de chuva, proteção e boas colheitas. Em homenagem a Inti, o deus Sol, foi construído um grande templo em Cusco, no Peru. Os Incas não tinham escrita, mas eles transmitiam suas ideias e conhecimentos através da oralidade e dos desenhos. A arquitetura precisou adaptar as edificações aos tremores frequentes. Por isso, vemos casas horizontais que acompanhavam os abalos sísmicos e assim permaneciam em pé. Igualmente, as pedras eram talhadas e encaisadas umas nas outras, sem necessidade de cimento. Machu Picchu. Situada a 2.400 metros de altitude, Machu Picchu não foi encontrada pelos colonizadores, só foi revelada em 1911 por um pesquisador norte-americano, Hiram Bian. Machu Picchu significa montanha velha. Possui 2 grandes zonas, a agrícola, com seus terraços de cultivo, e a religiosa. O Império Inca começou a se desagregar no final do século XV, ao enfrentar várias rebeliões internas. Neste preciso momento, chegam os espanhóis, que se aliam aos inimigos dos Incas e terminam por conquistá-los em 1533. O imperador Atahualpa foi executado e, após sua morte, os Incas se refugiaram nas montanhas, onde resistiram até 1571, quando foi capturado e morto o último líder Tupac Amaru. Seu neto, Tupac Amaru II, liderou a última insurreição inca, mas também foi assassinado. Chegaram a um grau de desenvolvimento comparado aos gregos ou aos egípcios.
Possuíam um calendário sofisticado, exércitos, um sistema de tributos e cobranças que lhes permitiram dominar os povos vizinhos. Construíram cidades e pirâmides, cujas ruínas sobrevivem até hoje e são testemunho concreto do esplendor desta civilização. Os Incas, um povo que nos deixou um legado de mistérios e maravilhas. Um império que nos faz questionar os limites da capacidade humana. Deixe seu comentário com suas dúvidas e teorias sobre os Incas. E não se esqueça de se inscrever no canal do Professor Viegas para mais mistérios da história. Obrigado a todos e até a próxima!